Quando Deus chama um para pastor, olha, eu vou falar aqui de Moisés. Quem era Moisés? Moisés, ele era filho da filha de Faraó. Moisés, que alguns líderes dizem que Moisés era analfabeto, que Moisés não sabia falar, os historiadores dizem que Moisés era gago. Por isso que ele usou o termo, Senhor, eu não sei falar. Moisés estudou nas melhores escolas do Egito. Moisés era um homem de cultura. Moisés ele era um poliglota. O que é um poliglota? É um cara que tem vários níveis culturais. É um cara que tem várias formações. Tem cara que é PhD. Tem cara que é doutorado, fez mestrado. Tem cara que tem 5 faculdades. Tem cara que tem vários níveis de intelectualidade. Então Moisés era esse cara, Moisés era doutor, Moisés era um poliglota, Moisés ele era um homem de cultura, Moisés ele era príncipe, ele era sucessor do trono de Faraó, Moisés era neto de Faraó, porque ele foi chamado filho da filha de Faraó, a Bíblia diz que ele foi chamado filho da filha de Faraó. Ele foi criado no Egito, em toda a regalia do Egito, comendo na mesa do rei, ele era um príncipe, ele era sucessor do trono. Aí um dia Moisés viu um egípcio brigando com um hebreu e ele foi defender o hebreu, que ele era hebreu, ele sabia que ele era adotado, ele não era filho legítimo, ele era adotado, ele era filho por adoção, então ele foi se meter na briga e aí ele matou um egípcio. E ele sabia que no Egito o homicídio era pena de morte, a pena capital. Não era só o homicídio, não, era várias coisas. Então, o que ele fez? Mesmo ele sendo sucessor do trono, ele era hebreu, ele não era da linhagem, ele ia ser penalizado. Fugiu para o deserto. Olha quando Deus tem uma obra na vida de um servo dele, olha o que Deus faz. Deus leva para o deserto. Deserto é lugar de morte. Nem capim se plantar nasce. Nem capim. Deserto é frio intenso durante a noite, calor intenso durante o dia. Olha, existe 2 coisas que acontecem no deserto com o ser humano logo nos primeiros 3 dias. A primeira coisa que o ser humano adquire no deserto, logo nos primeiros 3 dias, sem contar outras, eu vou falar só dessa: desidratação. Não existe organismo humano que resista ao deserto. Nos 3 primeiros dias, o cara adquire logo uma desidratação. E desidratação mata. Desidratação mata. E o cara morre, ele não resiste, ele enfraquece, porque na desidratação, o que é a desidratação? O cara perde líquido no corpo, sem líquido o corpo não vive, porque o nosso corpo é 70% líquido, água. Depois o cara perde nutrientes, o cara perde proteínas e sais minerais. A não ser que ele ache água, se ele achar água, tudo bem, ele sobrevive. Por exemplo, aqueles caras que moram, os nômades eles andam no deserto, eles moram no deserto. Mas eles andam com água, eles levam água, então eles sabem onde tem, eles vão buscar. Por isso que eles andam com camelo, porque o camelo é um animal que passa até 15 dias sem beber água, segundo os historiadores. E eles carregam eles carregam água, eles têm um negócio assim, uma botija grandona. Moisés, ele era sucessor do trono de Faraó, ele era príncipe, mas ele desceu para o deserto. Deserto é lugar de morte, nem capim planta e nasce. Então ele desceu para cuidar de ovelhinha de sogro. Por quê? Porque Deus precisava de um doutor, Deus precisava de um estadista para conduzir o povo de Israel. Deus precisava de um homem de cultura, mas Deus queria um pastor e queria um servo. Deus queria um pastor e queria um servo. E aí, o que acontece? Por isso que Deus prova o justo. Por isso que Deus prova o justo. Por isso que Deus prova o servo dele. Porque Deus quer trabalhar o caráter do crente. O crente ele tem que ser moral e sexualmente puro. E o crente ele tem que ser, por exemplo, se algum dia um crente entrar na política, ele tem que ser um cara honesto, ele tem que ser um cara fiel.